Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos fazer alguns estudos bíblicos do livro de Salmos, para vocês dormirem tranquilos. O Salmo 4 é uma oração de Davi em meio às dificuldades. Nele, vemos que mesmo diante dos problemas, é possível confiar em Deus, ter paz e descansar. Hoje, vamos refletir sobre esse salmo de maneira simples e prática para a nossa vida. No primeiro versículo do Salmo 4, diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa clamando a Deus, pedindo resposta e misericórdia. Ele reconhece que já foi ajudado antes e sabe que Deus continuará ouvindo. Quando enfrentamos problemas, devemos lembrar que Deus nos ouve, e Ele cuida de nós. Devemos orar com fé, sabendo que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Já no segundo versículo diz assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi percebe que muitas pessoas estão buscando coisas que não têm valor, riquezas, fama e mentiras. Ele entende que isso não traz felicidade verdadeira. Muitas vezes, as pessoas colocam sua confiança em coisas passageiras, dinheiro, status, reconhecimento. Mas a verdadeira segurança vem de Deus. Devemos buscar aquilo que tem valor eterno, e não ilusões. O terceiro versículo está escrito assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi lembra que Deus cuida dos seus filhos e ouve suas orações. Quem busca viver de maneira justa pode confiar que Deus está ao seu lado. Se estamos caminhando com Deus, podemos ter certeza de que Ele nos escuta. Quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Agora o versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui, Davi nos ensina que, mesmo quando ficamos irritados ou preocupados, não devemos deixar que isso nos leve a pecar. Ele aconselha a refletirmos e descansarmos. Todos enfrentamos momentos de raiva e ansiedade, mas devemos entregar isso a Deus. Antes de tomar decisões impulsivas, devemos orar, refletir e confiar que Deus tem o controle. Versículo 5 diz assim: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi lembra que a verdadeira fé não é apenas dizer que confia em Deus, mas agir de acordo com essa confiança. Nossa vida deve refletir nossa fé. Não basta apenas dizer que confiamos em Deus. Precisamos demonstrar isso através de nossas atitudes e decisões. E não devemos esquecer que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Como diz Salmo 51, versículo 17. Os versículos 6 e 7 diz assim: Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Muitas pessoas buscam a felicidade no dinheiro, em jogos, nos prazeres da vida. Mas Davi declara que a verdadeira alegria vem do Senhor. O mundo ensina que a felicidade está no que temos, mas a Bíblia ensina que a verdadeira alegria está em Deus. Quando temos a presença de Deus, temos uma paz e alegria que nada pode tirar. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi encerra o salmo declarando que pode dormir em paz, porque confia que Deus está cuidando dele. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos descanso. Não precisamos carregar o peso da ansiedade, pois sabemos que Deus está no controle. Nona conclusão. O Salmo 4 nos ensina que Deus ouve nossas orações e cuida de nós. O mundo busca felicidade em coisas passageiras, mas a verdadeira alegria vem de Deus. Precisamos confiar no Senhor e descansar nele. Desafio para hoje. Antes de dormir, ore e entregue todas as suas preocupações a Deus. Confie que Ele está cuidando de tudo. Amém. Você está prestes a descansar. E enquanto se prepara para dormir, vamos refletir juntos sobre uma palavra que conforta, fortalece e traz paz ao coração. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11,
Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos pensar um pouco sobre isso. A fé é como uma ponte que nos liga a Deus. Não é algo complicado. Não precisa ser cheia de palavras difíceis ou algo assim. Devemos ter fé em Deus em todos os momentos. Temos que confiar que Deus está presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo. É acreditar que Deus está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar. É saber que, mesmo nas dificuldades, Deus continua ao nosso lado. Deus vê nossas orações silenciosas, nossos pensamentos, nossas lágrimas escondidas. E Deus sabe quando estamos cansados, quando precisamos de descanso, quando pedimos força para continuar. E Deus cuidará de nós com amor, mesmo quando não percebemos. Buscar a Deus é algo que podemos fazer em qualquer momento, em oração, em pensamento, em um suspiro de fé antes de dormir. Deus não exige palavras bonitas. Basta um coração que o deseja sinceramente, mesmo que seja um coração cansado. Então, nessa noite, deixe a sua alma descansar nessa certeza. Deus está aqui com você agora. Deus te vê, te ouve e te entende. Então tenha fé, arrependa de seus pecados e viva uma vida para Deus. Você já parou para pensar o quanto tem sido difícil amar as pessoas nos dias de hoje? Tem gente que te fere, te trai, te ignora. E ainda assim, a palavra de Deus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas como amar alguém que nos machucou? Como perdoar quem parecia querer nos destruir? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não com frases prontas, mas com a verdade do Evangelho. Porque se somos seguidores de Jesus, precisamos aprender a amar não só quem nos ama, mas também aqueles que talvez nunca nos peçam perdão. Esse é o amor que Jesus viveu. E esse é o amor que Ele espera de nós. A palavra de Deus é clara. Em Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 9, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o próprio Jesus já havia nos ensinado isso. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Não é uma sugestão, é um mandamento. E se somos verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos viver esse amor. Seguir Jesus não é apenas frequentar um templo ou dizer que crê. É refletir, antes de cada atitude: será que isso que estou fazendo, Jesus faria o mesmo? Amar o próximo é justamente isso: pensar no outro com o coração de Cristo. Antes de agir com raiva, responder com orgulho ou guardar mágoa, devemos perguntar: Jesus responderia assim? Ele guardaria isso no coração? Jesus não salvou só quem o seguiu. Ele morreu por todos, até pelos que o rejeitaram, e mesmo sendo traído, espancado, humilhado e crucificado injustamente, ele disse algo que ecoa até hoje: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se Jesus perdoou com tamanha dor, quem somos nós para guardar ódio? Sim, é difícil perdoar alguém que tentou nos destruir. Mas o verdadeiro perdão não é sobre agradar as pessoas, é sobre agradar a Deus. É uma decisão que liberta. Quando perdoamos com um coração sincero e amoroso, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E ainda que a pessoa não reconheça, ainda que ela continue desejando o mal, a justiça de Deus não falha. Porque Ele é amor, sim, mas também é justo. Amar não é se calar diante do erro. É agir com compaixão.
com misericórdia e com firmeza de caráter. Por isso, hoje, o convite é simples, mas profundo. Ame, perdoe, ajude, ore por quem te fere. Sirva a quem não pode te retribuir, não porque o mundo faz isso, mas porque Jesus faria. Bom, o vídeo de hoje é isso. Vamos juntos seguir os passos de Jesus e vamos seguir um caminho para a verdade. O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus. Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra, ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas, quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior, algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55, 8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que, no tempo certo, você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer,
A nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho. Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Olá, pessoal! Hoje quero falar com vocês sobre algo incrivelmente importante: a segunda vinda de Cristo. Estão preparados? A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo retornará. Ele mesmo nos prometeu: "E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14:3. Essa promessa está se desenrolando diante dos nossos olhos. Olhem ao redor. Profecias estão se cumprindo, e os sinais estão por toda parte. A hora está próxima. Jesus nos disse claramente os sinais da sua vinda. "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Mateus 24:6. Guerras, terremotos, fomes, pestes. O mundo está em caos, exatamente como ele previu. E o que vemos hoje? A humanidade está se afastando cada vez mais de Deus. O pecado está aumentando e o amor está esfriando. Isso também foi predito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Estamos vivendo nos últimos dias. Muitos se desviaram de Deus, esqueceram do seu Criador, buscando riquezas e prazeres passageiros, negligenciando a eternidade. Mas sua palavra nos chama ao arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Mas não temam, pois para aqueles que esperam no Senhor, este será um dia glorioso. Está escrito: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Mateus 24:30. Ele não virá como um cordeiro, mas como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com um exército celestial ao seu lado. E quanto àqueles que rejeitaram o seu chamado, a palavra de Deus é clara. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25:31-32. Os fiéis entrarão no reino de Deus, mas aqueles que rejeitaram a verdade enfrentarão a condenação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Não podemos brincar com a eternidade. Irmãos e irmãs, o tempo está se esgotando. Jesus disse: "Eis que cedo venho. Retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Apocalipse 3:11. O mundo pode zombar, pode dizer que isso é história, mas a palavra de Deus nunca falha. Ele virá. Vocês estão preparados? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Não espere o amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Entregue sua vida a Cristo agora. Preparem-se, vigiem e orem, pois Jesus virá, e não sabemos o dia nem a hora. Mas para os fiéis, ele virá como o Rei da Glória. O apóstolo Paulo nos diz:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Este será um dia glorioso para aqueles que pertencem a Cristo. Olá, meus amados. Você já parou para pensar que pode estar cometendo erros espirituais sem nem perceber? É sobre isso que vamos falar hoje. Às vezes, carregamos hábitos, objetos ou crenças que não estão alinhados com os princípios de Deus, mas nem sempre estamos cientes disso. Vivemos num mundo agitado, cheio de distrações, e é fácil nos desviarmos do caminho. Mas não se preocupe, porque Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos guiar de volta para perto dele. Hoje, quero compartilhar com você algumas reflexões sobre práticas e atitudes que podem nos afastar da vontade divina, muitas vezes de maneira sutil. Vamos explorar isso juntos? A Bíblia nos ensina em Oséias 4:6: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso não significa que Deus quer nos castigar de forma alguma. O que ele está dizendo é que não basta termos boas intenções. Precisamos buscar o entendimento da vontade dele em todas as áreas de nossas vidas. Imaginem só, vocês não sairiam dirigindo por uma cidade desconhecida sem antes olhar o mapa, não é mesmo? Da mesma forma, precisamos da direção de Deus para navegar pelas estradas da vida. A falta de conhecimento pode nos levar a práticas que desagradam a Deus, mesmo que não tenhamos essa intenção. É como pegar o caminho errado sem perceber. Podemos acabar em um lugar que não gostaríamos. É por isso que é tão importante estudarmos a palavra de Deus, passar tempo em oração e buscar a direção do Espírito Santo. Lembrem-se, meus queridos, o Senhor não quer nos ver perdidos e confusos. Ele quer que tenhamos uma vida abundante, cheia de alegria e paz. E isso só é possível quando buscamos conhecê-lo e entender a sua vontade para nós. Abram seus corações para a sabedoria de Deus e permitam que Ele os guie a cada passo do caminho. Vocês já pararam para pensar nos objetos que guardam em suas casas? Às vezes, sem perceber, podemos estar abrindo espaço para coisas que não agradam a Deus. Livros de magia, ocultismo ou que promovem práticas contrárias à palavra de Deus são um exemplo clássico. Muitas vezes, esses materiais são vistos como inofensivos ou apenas entretenimento, mas a Bíblia nos adverte claramente contra qualquer forma de envolvimento com o ocultismo. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus rejeita práticas como adivinhação e feitiçaria. Ele nos ama e quer nos proteger de tudo que pode nos afastar dele. Lembrem-se, o inimigo é astuto e pode usar coisas que parecem inofensivas para nos desviar do caminho. Por isso, meus queridos, façam uma autoanálise. Abram suas estantes, gavetas e armários. Examinem tudo com cuidado. Há algo que contradiz os valores bíblicos? Se a resposta for sim, não hesitem em se desfazer desses objetos. Lembrem-se, a nossa casa deve ser um lugar de paz, amor e comunhão com Deus. Vamos preenchê-la com aquilo que realmente importa, a presença do Senhor. A nossa fé em Deus deve ser pura e verdadeira, sem espaço para outros deuses. Sei que muitos de vocês apreciam a arte e a cultura de outros países, e isso é maravilhoso. Mas é preciso ter cuidado para não cruzarmos a linha da idolatria, mesmo que não seja intencional. Talvez você tenha uma estátua de Buda porque ela simboliza paz ou prosperidade, ou imagens de divindades de outras culturas. A intenção pode ser boa, mas a Bíblia nos adverte contra a idolatria, mesmo que não seja intencional. Em Êxodo 20, versículos 3-5, Deus nos diz para não termos outros deuses nem fazermos imagens esculpidas para adoração. Essas representações, por mais bonitas que sejam, podem carregar significados espirituais que vão contra os princípios do cristianismo. Não se trata de desrespeitar outras culturas, meus queridos. É sobre manter nossa fidelidade ao Deus verdadeiro, aquele que nos amou primeiro,
e nos concedeu a graça da salvação. Por isso, meus amados, façam uma autoanálise. Olhem para suas casas com os olhos da fé. Há algo que precisa ser removido? Se a resposta for sim, sejam corajosos e tomem uma atitude. Deus se agrada da nossa obediência e da nossa busca por uma vida que o honre em tudo. Vocês sabiam que até as nossas palavras e pequenas ações podem ser consideradas erros espirituais? Muitas vezes, nem percebemos o poder que elas têm. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2, versículo 14, a fazer tudo sem murmurações nem contendas. Isso significa que devemos evitar reclamar, fofocar e falar mal dos outros. Pode parecer algo pequeno, mas murmurar ou reclamar constantemente é visto como pecado, pois demonstra ingratidão a Deus. É como se estivéssemos dizendo que Ele não está cuidando de nós, que não está fazendo o suficiente. E isso, meus queridos, entristece o coração do Pai. Além disso, pequenas mentiras, ainda que contadas com boas intenções, também são contrárias aos princípios divinos. Lembrem-se, a verdade é um valor fundamental no reino de Deus, e devemos nos esforçar para sermos honestos em todas as áreas da nossa vida. É em nossas pequenas atitudes que muitas vezes erramos sem perceber. Mas não se desesperem. Deus é misericordioso e está sempre pronto a nos perdoar quando erramos. O importante é estarmos dispostos a mudar, a pedir perdão e a buscar fazer o que é certo. Vivemos em um mundo cheio de tentações e distrações. O inimigo está sempre à espreita, procurando uma brecha para nos desviar do caminho de Deus. É por isso que precisamos estar vigilantes, sempre alertas. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia nos lembra: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim que precisamos estar conscientes dos perigos espirituais que nos cercam. É tempo de avaliar nossos hábitos, objetos e pensamentos, e perguntar: isso agrada a Deus? Essa atitude está de acordo com a sua palavra? Se a resposta for não, meus queridos, não hesitem em mudar. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Lembrem-se, a nossa vida espiritual é uma jornada, não uma corrida. Haverá momentos de alegria, mas também haverá desafios e tentações. O importante é mantermos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e buscarmos a sua direção em todas as áreas da nossa vida. O meu convite para vocês hoje é simples. Examinem suas vidas com sinceridade. Abram seus corações para a luz do Espírito Santo e permitam que Ele revele qualquer área que precise ser mudada. Há algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Há algum hábito, objeto ou pensamento que precisa ser eliminado? Lembrem-se de que Deus é amoroso e está sempre disposto a nos perdoar e guiar para o caminho certo. Ele não quer nos condenar, mas nos libertar de tudo que nos impede de viver a plenitude da vida que Ele tem para nós. Peçam discernimento e sabedoria para identificar o que não está alinhado com a vontade dEle. Vamos juntos buscar uma vida mais plena e verdadeira na presença de Deus? Uma vida de obediência, santidade e amor ao próximo. Quando estava lendo a Bíblia, uma pergunta me veio à mente quando li uma história que talvez você já tenha ouvido, a história da mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. E o que mais me chamou a atenção nessa história não foi só o milagre que ela recebeu. Foi a multidão ao redor de Jesus, que mesmo tocando nele, não recebeu nada. A Bíblia diz que uma multidão tocou Jesus, mas no meio dessa multidão havia uma mulher invisível para os olhos das pessoas. Ela sofria com um sangramento há 12 anos. Ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada dava certo. A situação dela só piorava. Humanamente, ela não tinha mais solução.
Só que diferente de muitos naquela multidão, ela ainda tinha fé. Ela não precisava de atenção. Não precisava de conversa. Ela só queria tocar em Jesus. Mas não de qualquer jeito. Ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela fez exatamente isso. Em meio à multidão, ela se aproximou e tocou na orla das vestes de Jesus. Naquele instante, o milagre aconteceu. A hemorragia parou. A dor cessou. Ela foi completamente curada. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Jesus parou. Ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos e disseram-lhe: vês que a multidão te aperta, como está em Marcos capítulo 5, versículo 31. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saiu. Isso significa que, mesmo rodeado por uma multidão, Jesus reconheceu um único toque, o toque da mulher que teve fé. Hoje, muitas pessoas estão com pouca fé, igual à multidão que estava ao redor de Jesus. Nessa multidão, tinham várias pessoas com problemas e até mesmo doenças. Elas tocaram em Jesus, mas nada aconteceu, nem mesmo saiu o poder de Jesus. Provavelmente, muitos estavam ali na multidão só por curiosidade, só por emoção, ou apenas com dúvida no coração. E a dúvida sempre atrapalha a nossa fé. Mas aquela mulher, mesmo com toda a sua dor e desgaste, teve fé. Ela não se preocupou com a opinião dos outros. Ela não pensou: será que vai dar certo? Ela apenas creu. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E foi exatamente isso que aconteceu. E tudo isso nos faz pensar: quantas vezes estamos tendo dúvidas? Quantas vezes nossa fé tem estado fraca, igual à multidão que cercava Jesus? Gente que o tocava, mas não tinha fé de verdade. Gente que estava perto, mas não acreditava que o milagre podia acontecer. Hoje também é assim. Temos lutas, problemas, dores, e às vezes até oramos. Mas, no fundo, alguns podem ter uma pequena dúvida. Mas a história dessa mulher nos mostra algo poderoso. Não importa quão impossível pareça o seu problema. Se você tiver fé, tudo pode mudar. Jesus disse em Marcos capítulo 5, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Não foi o toque que curou, foi a fé por trás do toque. E a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não desanime. Não seja como a multidão. Não duvide como a maioria. Mesmo que a luta seja longa, mesmo que ninguém entenda sua dor, mesmo que tudo pareça piorar, tenha fé. O vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau.